Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro de ponta cabeça. Estamos lendo Shakti, que é um livro sobre o poder da nossa essência. Vamos chegando aí, hoje nós vamos Estamos na primeira parte do livro, no capítulo 3. Greta, minha colega aqui, minha amiga querida, tá chegando. Opa! O capítulo 13 e 4 da primeira parte do livro. Bom dia! Bom dia! Peraí que eu estou sem fone de ouvido. Sem fone não dá? Sem fone não dá? E aí, muito bom esse livro, Uma né? delícia, né, Dani? Uma delícia poder fazer o movimento que o livro traz pra gente fazer. Eu acho Sim, extremamente necessário. extremamente necessário. Essa é a verdade. Né? Mesmo que a gente já conheça tanto a importância, né, desse se olhar e dessa desacelerar a mente, que é o que trouxe bastante dessa vez, né? Poder exercitar isso sempre que a gente puder, né? Então, para quem não tem essa experiência, começar a ter essa experiência, e para quem tem, como a gente já vem olhando para essas questões, fazer sempre, né? Ter esse hábito de poder trabalhar com essas questões, de desacelerar a nossa mente mesmo, porque ele traz os exercícios aqui para serem feitos, né? Sim. Agora no capítulo 4 a gente já tem o primeiro exercício, né? Exatamente, a gente já tem o primeiro exercício. E como é importante, né? Faz Porque a gente pensar em realmente várias. eu acho que não vale a pena você ler um livro se você também não fizer o que ele propõe a ser feito, né? Não praticar de Assim, certa forma, não né? praticar, né? Então acho isso vem muito de encontro com aquilo que eu acredito, naquilo que a gente trabalha, né? A gente faz um trabalho naquilo que a gente acredita fazer. E vivenciar algumas coisas na nossa vida da- diante do que a gente realmente acredita, eu acho que é uma experiência. Por isso é que o convite que a Patel traz nesse livro é da gente fazer a experiência de, Isso. né? A todo momento ela traz. Não adianta você só ler, é fazer a experiência e se perceber, né? Então, assim, perceber como que você fica nesse processo todo. Então, para quem está aqui com a gente, faça com a gente, olhem para isso, e o livro é este, né? Assim, porque nesse capítulo ela vai falar exatamente isso, sobre essa máquina chamada mente, como que a gente drena nosso cérebro, como que a gente olha esse biohacking ancestral também, né? Eu tinha lido com o Bill, na primeira vez eu li com o Bill Rankin. Aí eu falei, Mas não ranking? é Será que é um ranking. ranqueamento? Aí deu. Olha como que a mente nossa, ela já faz ali, ela Sair já capta a correndo. palavra, né? E o bioranking, como é isso? Será que tem um ranqueamento aí biológico, né? Pensei a princípio. Mas na verdade é o nome da prática, né? Sim, sim, sim. Vamos lá. Vamos seguir nosso cronograma de olhar o capítulo 3 e o capítulo 4 hoje. Daquilo que ficou mais marcado aí para cada uma de nós, né? Então, eu acho que tem a ver com quando ele fala biohacking, eu acho que é de hackeamento, né? De hackear, é, como se a gente invadisse aí, fosse invadido, né? De certa forma, por coisas que a gente vai recebendo dos nossos ancestrais, da Isso, cultura, né? Porque isso. vamos lembrar aqui, quem está assistindo, que desde o início do livro ela faz uma comparação com a nossa Computador. mente sendo a mente do computador, né? Sendo Isso. a memória do computador ali, o processamento do computador. Então ela usa muito as expressões da informática.
Então, quando E é ela muito fala interessante, né? muito, porque é Porque fica muito muito claro, fácil. fica muito fácil entender. E Isso. aí, quando ela fala desse biohacking aqui, ela tá querendo justamente dizer que seria esse hackeamento biológico, hackeamento dessa trajetória, Do dessa que vem aí história, em todo né? o nosso DNA, né? Porque ela fala da Sim. ancestralidade, então de tudo que vem do nosso DNA. E é muito importante, né? Porque dependendo da forma que a gente lida com essas questões, é o que faz a nossa energia vital estar mais baixa, mais densa, que aí vem todas essas ferramentas que ela traz para a gente poder olhar para isso. Então, o que dá para perceber aqui é que se é possível hackear, né, o sistema de energia nosso, se é possível hackear, ter esse hackeamento, então que também é possível a gente criar um sistema de segurança, É, que é possível também a gente fazer uma limpeza do nosso cache, que é possível a gente desinstalar o que da a gente não nossa quer mente coisas que a mais. gente não quer mais. Então é muito legal. E que também a Muito bom. gente. é, que do mesmo jeito que no computador a gente tem. Como é que fala? Notificações, né? Informações de que o nosso cache está cheio de coisa inútil, de que Uhum. tem aplicativos que não estão sendo usados, que o nosso corpo, a nossa, né, a gente também tem sinais e sintomas de que nós estamos usando os nossos aplicativos, os nossos órgãos, a nossa mente de maneira errada, que a gente Nada pode saudável. melhorar isso. É, exatamente isso. E é legal, porque eu acho quando ela faz esse comparativo com o computador, fica muito fácil para vocês todos entenderem o que é isso. Se no computador a gente pode estar até fazendo aquela lixeira, né? Ah, a gente vai jogando fora o que a gente não quer. Pensa que a nossa mente é esse computador, né? E é nisso que ela fala, apesar e com todo o nosso DNA, com toda a nossa cultura, com tudo que a gente traz, né? Como fazer esse hackeamento, né? Bom dia, doutor Eduardo! Que bom que você está aqui, né? E aí, como faz isso, né? Comparando a nossa mente com o computador, que é o que a autora nos traz aqui. Como que a gente pode fazer essa faxina de todas as crenças que a gente tem na vida toda, né? De que a gente carregou até agora. Então, é muito interessante porque fica muito fácil da gente parar para pensar na nossa mente como um computador, né? Então, como faz essa limpeza? Aí cada um vai ter que buscar suas estratégias aí de entender o que vale limpar, o que vale ser transformado, como mudar algumas crenças, porque aquilo que a gente cria, a gente também descria, tá, gente? Isso tudo é a gente que faz essa faxina aí, e aí ela traz esse olhar aqui, esse biohacking, né, ancestral. Muito interessante esse olhar dela e colocar e comparar aí com o computador, né? Porque a todo momento ela faz isso no livro, viu, gente? A todo momento ela traz essas questões. E aí ela fala, né, de estratégias, o yoga, o que a psicologia positiva fala, coisas nesse sentido também. Vamos lá, Dani. Uhum. Estou olhando aqui, mas quando ela fala do yoga, ela está querendo dizer, né, que muita gente já sabe que o yoga é uma forma de consciência plena, porque logo aqui no começo do capítulo, ela fala sobre a expansão da consciência como uma conclusão aqui que os Reiches Sim, tiveram, não sei se é assim que fala, né, acho Reiches, que é Rishi. Reiches, Rishi, é. sobre essa questão de entender essa matriz de energia que nós temos, Isso. né? Que a expansão da consciência, ou seja, né, você Como tá, potencializar isso, né? de estar pleno ali, né, do que é crença, do que não é crença, que essa expansão dessa consciência aí acaba trazendo, de certa forma,
é trazida essa de vida certa mais forma plena. pelo yoga, É. né? Pelo yoga, o yoga ajuda nisso daí, que é uma prática do Vedanta, né? Sim, dos Vedas. E aí eu ela acho vem falar dessa psicologia positiva. Uma coisa que eu gosto bastante da psicologia positiva e que ela vem trazer aí como uma coisa saudável aqui pra gente é esse olhar para o lado bom das coisas e não anular as dificuldades e as coisas difíceis. difíceis. Sim. É uma coisa que eu falo bastante até em aula, né? Assim, sobre o poder que a gente tem com relação à nossa mente de transformar a forma da gente olhar para as coisas. Não significa que eu não tenho um problema. Tenho um problema. Existe uma dificuldade. Só que se eu ficar no pesado deste problema, ele vai ficar muito pior, porque ele vai continuar existindo. É não ficar no Tem que problema, encarar né? isso, é não ficar na energia do problema. Como que eu posso resolver esse problema? Não vou fazer de conta que ele não existe, mas eu não vou ficar nisso, porque quando eu fico nisso, eu não tenho essa expansão da mente para poder entender e resolver o que eu preciso resolver. Sim. É não ficar, na verdade, na energia, né? É nesse sentido que a gente fala bastante sobre isso, assim, né? Essa atenção plena, presença, porque tem muito, o problema ele já existe, ele é um fato. Se a gente fica só nele, minando, e os pensamentos negativos ficam ali cada vez piores porque o problema ele é denso, eu não vou estar resolvendo o problema. Porque a gente vai criando mais coisas em cima disso, né? E tem que ver se esse problema é um problema que você criou, que é uma coisa sua, e que eu não estou dizendo que E o que que é não é um real, né? problema, né? Sim. O que eu estou dizendo é que às vezes é algo que está em você, na sua forma de ver, e não que exista, não que de fato exista, né? É, Mas é um problema, que a tem muita partir do coisa momento que dentro do está. problema que é coisa da minha mente. É esse o ponto. E uma coisa que eu achei bem legal aqui quando ela fala da felicidade, que felicidade era sucesso, não o contrário. Gente, que isso aqui é uma sacada, né? É. Isso aqui é uma sacada porque a maioria das pessoas está sempre atrelando a felicidade ao momento que ela Algo. vai viver, ou à pessoa com quem ela está vivendo, ao trabalho, aos filhos. E, na verdade, a felicidade é um estado de energia interna, né? É um estado de espírito que é este estado de espírito que conquista as outras coisas, que atrai Que as vai pessoas. atrair essa energia do sucesso. É. Exatamente Então, isso que ela achei traz. bem legal isso, porque muita E gente aí ela fala, procura o trabalho, fora, né? né? Procura Não, fora. eu preciso encontrar um trabalho que me torne feliz, que me deixe feliz. Sendo que, na verdade, a felicidade ela está atrelada a várias, a percepção A que nós temos energia. A né? E é energia. essa energia. E aí o que ela traz nessa parte do capítulo sobre a felicidade que gera sucesso é a gente entender que você é a própria felicidade. E não algo de fora. Ela fala E isso dos três caminhos, né? O que gera felicidade? É o trazer prazer que você retira das coisas, a participação que você tem, ou como que você se dedica àquilo, e o sentido, significado, né? Que sentido aquilo tem para você? Então, a partir do momento que você vai fazer um trabalho, e esse trabalho tem um significado para você, tem um sentido, é algo que te dá prazer, automaticamente ele está contribuindo com a sua felicidade. Mas primeiro você tem que estar participando daquilo, você né? tem que Você não vai. entender que a felicidade ela é um estado de energia. É isso que ela traz, né? E aí, dependendo do seu estado de energia, vai levar a pensamentos, comportamentos, atitudes que você vai ter. Se você está
no estado de energia positivo, ou seja, feliz, você vai agir de forma mais positiva. E isso tem um poder gigante, porque isso é o que transforma todas as coisas. Por isso que o sucesso vem depois. Exatamente. É esse o caminho. Consequência. O sucesso é consequência de como você faz as coisas em vibração positiva, né? Na energia da felicidade. E não o contrário, como todo mundo acha, né? E aí ela traz assim, que a própria ciência já vem comprovando de alguma forma ações de gratidão, de felicidade, de energia com relação a isso, o quanto isso realmente transforma e impacta a nossa função cerebral. Não é uma brincadeira que a gente está falando. Porque quando ela traz aqui, também é uma visão da ciência, porque vamos lembrar, a nossa autora aqui, ela é de uma área prática, ela é de uma área concreta, que é o direito. Né? Então, tudo que ela buscou nesses anos todos de vida dela foi também buscar a prova disso de alguma forma. Então, ela se coloca, por isso que o convite nosso, o convite dela é de você fazer isso como experiência de sua vida, como um hábito, para que você perceba que isso transforma, isso impacta como impacta a sua função cerebral, então isso vai fazer com que você tenha ações diferentes. A vitalidade, a longevidade, tudo isso a ciência vem comprovando. Sim. Que faz parte a agora. Física quântica, isso é muito principalmente. Lindo. Isso é maravilhoso. Então, gente, vamos ser mais felizes. Vamos falar, eu sou a energia da felicidade, você é a energia da felicidade. Então, você que gera as coisas na sua vida. E uma forma de você lidar com a vida e com tudo que ela te traz, né? Bora, vamos continua. Não, daí ela vem falar que tudo é energia, né? Que tudo é fonte de energia e, portanto, para tudo que a gente vai fazer, acho que também tem um desgaste. Então, para a gente passar o nosso dia, para realizar nossas atividades, para fazer o que a gente precisa fazer, a gente vai consumir energia e retomar essa energia, de certa forma, produzir Aí a essa gente energia. lembra do computador, a bateria do computador vai baixando, porque tá cheio ali de coisa, tá funcionando muito. Como que tá a tua mente? Então, reserva um tempo de resetar algumas coisas, de limpar. E a gente vai falar sobre isso agora na drenagem. Né? Então, assim, Acho que aqui é isso, né? Ela cita Tesla, Einstein, que foram cientistas que, de certa forma, tentaram provar, né, o quanto que a energia faz parte aí do nosso cotidiano e não só não só de iluminação, nós não estamos falando só de energia, né? Mas que tudo de certa forma, é uma... O doutor Eduardo colocou aqui, né? Ficar lastimando só impede da felicidade vir e se apresentar. Exatamente, porque aí você fica naquela energia densa e de vitimização. Exatamente, né? Nós bloqueamos. Então, aí a gente bloqueia o sucesso, a gente bloqueia a energia boa que tem para vir aí, para a gente poder viver, que é essa energia vital. Porque existem muitos pensamentos que são negativos, né? De não merecimento, de culpa, de isso não vai dar certo, não é para mim, e já vai impedindo, né? Sim. Então tem que ter as pessoas, elas são muito palpáveis, né? Então as pessoas precisam de muitos indícios de que algo vai dar certo, de que aquilo vai prosperar, para poder fazer. E a gente não tem, porque a vida é um risco, né? Viver é um risco. Então essas coisas muito óbvias e palpáveis não faz parte dessas coisas. E aí a pessoa... Uma coisa que eu acho importante quando ela fala sobre o Einstein, sobre Tesla e tudo mais, eu vou até ler aqui para vocês entenderem quando ela fala da questão até científica de fato, do que vem sendo comprovado mesmo com relação a tudo isso, né? Então ela coloca aqui, né? Toda vida é composta de uma energia de movimento, tá? Nossos corpos e mentes são energia bioquímica e elétrica.
de um fluxo livre. Então, imagina, o seu corpo tem um fluxo, tem uma energia, e essa energia está aí dentro do seu corpo. Os cientistas mostraram que existe um campo eletromagnético dentro e ao redor do nosso corpo, que é o biocampo humano. Então, tudo isso gera atração, reação, porque existe uma energia, tá? Então, quando a gente para pensar que matéria, energia são essas manifestações do que a gente sente de tudo isso, o que a gente está atraindo para nós? Como que a gente está trabalhando esses exercícios na vida da gente? De atração, de reação. A Yara colocou aqui, a Yara querida, rica, do meu grupo. É um exercício de consciência plena que é muito difícil de fazer e de manter. Sim. E a gente até fala, a gente tem falado bastante isso, né? Que ela traz isso que é uma questão de hábito. Por isso a importância de todos os dias você fazer isso. Não conseguiu totalmente sem culpa. Outro dia você vai tentar mais um pouquinho. Porque o seu corpo, o seu cérebro, também vai criando aí o hábito, né? Vai aprendendo a lidar com tudo isso. Muito e aí vai bom. tendo mais consciência, né? Aí o capítulo parte 4, que vai para a parte 2, né? Drenando o cérebro, que esses capítulos eles vão ajudar a gente a tirar essas coisas que estão aí poluindo a nossa mente, enchendo o nosso cache, gastando esse monte de aplicativo aí que a gente acaba deixando aberto na nossa mente. Então, ela começa colocando que a sua mente é a base de tudo que você pensa, sente e faz. Então, isso aí é algo que já tem sido discutido. Porque, gente, todo mundo direciona o coração como órgão principal da nossa vida, né? Estamos falando, coração é o grande órgão vital aí. E não é, gente. Não é a nossa mente. A mente, o coração é um instrumento da nossa mente, né? Um instrumento. Mas é a mente que direciona tudo. Tudo depende do nosso estado mental. Até mesmo o seu coração vai acelerar mais ou menos, vai depender do seu estado mental. Então, todo o estresse, todo o desgaste que o nosso órgão físico, né, que os nossos órgãos ali acabam tendo é por conta da nossa mente, de como a gente muito legal interpreta, de como a gente drena tudo isso, né? Do que a gente põe, né? Do que a gente põe em tudo isso. O ponto de partida, óbvio, é abrir o capô da máquina mente. Tipo um carro. O que eu faço? Como que eu moro dentro dela? E é isso, não tem outro jeito. Então é você realmente olhar para o que está dentro da sua mente. Quais são os pensamentos que você tem, como você alimenta tudo isso. E aí quais são os programas, os inputs que tudo isso traz, né? E ela volta aquela perguntinha, né? Quem é você? Que as pessoas têm tanta dificuldade para responder. E é aquilo, né? Eu achei eu achei tão interessante, porque quando ela fala, ela responde aqui, né? Quem ela é, a gente tem uma tendência a falar sobre quem nós somos profissionalmente ou os nossos papéis sociais. Então, quando alguém fala se apresente, a gente fala, né? Eu tenho tantos anos, sou psicóloga, mãe de 2 filhos, casada, papapá. Mas, gente, quem é essa pessoa na sua essência, né? Como é difícil a gente trazer à tona os nossos gostos e vaidades e o nosso jeito de lidar com as situações. Então, muitas vezes a gente não sabe realmente quem nós somos na nossa essência. O que nos incomoda. Aqui, quando ela fala assim, né? Quem é você? E não precisa filosofar muito. Não estou falando sobre o ser neste momento. Tente pensar nessa pergunta de forma mais concreta. Quais são as coisas que o fazem ser quem você é? Né? Isso que você chama de eu. Além do nome, do gênero, da profissão, dos seus papéis, como a Dani acabou de falar. Você é um corpo, você é uma mente, as duas coisas, nem outro. Então, assim, como que você se coloca aí enquanto ser energia?
Muito legal isso, né? Eu fiquei pensando bastante nisso aqui, como que eu falaria de mim? Pois é, Porque é uma eu pergunta, também olha, pensei. nós trabalhamos muito com autoconhecimento, mas a gente se pega muitas Nos vezes nos papéis, vendo é, né, em como nós estamos no mundo e não como a gente se coloca no mundo, né? Porque eu acho que é um convite de olhar para como a gente se coloca no mundo, o que que nos faz ser essa mãe, essa psicóloga, que é essa parte mesmo da persona, né, do que está uhum. por trás de tudo isso, dos gostos, dos incômodos, das É, vulnerabilidades. e é até legal, porque ela até fala aqui, ela fala assim que você não precisa ter uma resposta pronta sobre essa reflexão de quem é você, né? Mas é pensar sobre os diferentes elementos que fazem você ser quem você é. Ah, e tem olha, eu não sei se vocês já assistiram The Walking The Walking Dead, Dead. né? Sim. É claro que pensando assim, você vai falar, nossa, o que que tem a ver uma série de zumbi com a história aqui? Mas é que ontem eu vi uma cena e como eu estou estudando bem esse capítulo, bem esses capítulos aqui, ontem eu tinha acabado de fazer uma leitura dessa parte aqui do capítulo 4. Tem uma cena, na quarta temporada, tem uma cena que ai, como que ela chama? A menina, uma loirinha. Joyce. Ah, esqueci o nome dela, mas ela vira. Eles estão numa casa lá que lembra. Tá ela e o colega dela, que tá desde o começo da série lá. E eles entram numa casa que a casa é muito parecida com a dele. E ele teve um pai muito ruim, que bebia, batia na mãe, batia nos filhos. Ele tem marca nas costas do filho. Dizia que ele era incompetente, que ele era um traste, aquelas coisas, né? Que vão criando Aham. na Que nossa vão mente criando. todas as crenças Exatamente. ruins. E aí, depois que acontece tudo que acontece no mundo, que o mundo é dominado pelos Pelos zumbis. zumbis, ele se torna uma pessoa muito protetiva. Ele protege o grupo, a família que ele construiu de amigos, e ele protege com a vida. Você vê assim que Que ele não ele teve se quando torna. criança. Que ele ainda é grosseiro, umas coisas assim que vem ali daquela cultura. E a cena é a seguinte: ele vira e fala, ele toma uma bebida que tem ali no lugar e ele começa a agir com aquelas grosserias com ela, como o pai fazia. E aí ela vira para ele e fala assim: olha, você não é essa pessoa que você foi, que você construiu. Continue sendo essa pessoa que você se tornou, que você é hoje. Porque você não é o seu passado, você não é a sua história, mas você é o que você é graças a tudo isso, né? Não dá para ignorar. E aí eles até queimam a casa como se fosse um ponto final ali, né? Deixa essas crenças para trás, porque você não é seu Como um pai, não marco, é sua mãe, né? não é o erro das Sim, outras pessoas e nem os sim. próprios erros, né? Então, eu acho que é bem isso aqui que ela vem trazer com esse negócio do olhar, que você precisa, a sua história é importante, aquilo que você construiu é importante, mas que existe formas da gente reconstruir, dar novos significados e É. oportunidades que nós temos de fazer a coisa diferente. E eu gostei muito de ter visto essa cena justo nesse momento, Muito porque veio bom assim, ó, mesmo. É, veio de. porque é isso, a gente tem vários elementos que fazem com que a gente é o que a gente é, mas a gente não precisa ficar neles, né? E Muito entender legal. isso gera uma expansão de consciência muito A grande. frase dela foi assim: seja o homem que você se tornou e não o homem que você já foi. É muito legal. Muito bom. Muito Aí bom. ela A gente traz aqui aprende as com os sete. erros, né? É, aí aqui ela fala das 7 camadas da nossa vida, né? Que assim, que todos nós temos e somos isso, né? Corpo, respiração, mente, intelecto, memória, ego e consciência. Muito legal a gente poder ter essa consciência
de que temos tudo isso em cada um de nós, né? Então, assim, corpo é essa matéria, né? É isso que a gente toca, que a gente é de concreto em nós, né? Nossos órgãos, ossos, tudo que faz parte, que compõe a nossa anatomia. Respiração, o ar que se move para dentro e para fora do nosso corpo e traz e preserva a nossa vida. Olha isso, né? Assim, corpo, respiração, mente, a percepção, que aí inclui todos os sentidos, né? Tudo isso que a gente percebe, sente, cheira, toca, tudo, todas E é essas legal percepções. que ela divide a mente, né? É, Ela e coloca a intelecto, mente o como a intelecto parte é perceptiva bem essa questão, o intelecto é bem essa questão de como a gente analisa, planeja as coisas, né? resolve os problemas. Como resolve os problemas. Memória, é isso que a gente acabou de falar, todas as informações que ficam armazenadas de tudo que a gente viveu, né? O ego, aí ela fala como um senso de Personalidade. individualidade. E a consciência, que é E o essa ego mente é que a gente como a está gente se falando, do espírito. posiciona, né? O Sim, ego é como a gente se coloca no mundo. como identidade. É, E a consciência, ela traz como essa grande mestre, essa questão que a gente vem trazendo de que muda essência, tudo, né? né, que muda tudo. E aí ela fala isso, a percepção, o intelecto, a memória, tudo isso que compõe quem a gente é. Porque é Nesse por meio da consciência que a gente identifica ou extrai, né, todo esse conhecimento aí das nossas crenças, porque o que a gente só tomando consciência, só expandindo a consciência que a gente consegue entender o que realmente é crença e o que não é. O que realmente é um pensamento só negativo ou o que está acontecendo de fato conosco. É isso. Aí ela... O que mais, Dani? Regras do Ela corpo. fala que uma atividade mental marcada pelo medo e pela ansiedade cria um estado Ah, de é. alerta máximo no nosso sistema nervoso. Isso. E isso afeta o ritmo da nossa respiração, que por sua vez afeta o estado dos sistemas imunológicos, hormonais, digestivo, né? E o É tudo, inverso né? também acontece. Então, parte aí desse estado mental, as nossas doenças, os Que nossos... o corpo sente, né? Então, ela também está trazendo essa questão do como o nosso corpo também adoece mediante as coisas que estão guardadas, né? Sempre Que tem é esse que é a lado psicossomática, vai, né? psicossomático. A psicossomática É que aqui traz ela bem esse traz para olhar. esse lado de energia, né? Mas Sim, é porque é energético, é né? Eu falo energético. isso para os meus É, alunos. Fisiologia é energia pura. é. Porque o que é enviado para estímulos nervosos, que é energia. Então, quando você fica tenso e estressado, você fica descarregando essa energia nos seus órgãos, né? No seu... E aí é onde vem mesmo o problema. É que pode ser o contrário também, isso que ela está falando, né? Uhum. A entrada de um vírus, A algo, suscetibilidade, né? que o contrário também acontece, que daí afeta a nossa mente. Eu achei muito legal nessa parte das regras do corpo versus a regra da mente. Por quê? Porque a gente, né, fala muito sobre ter um corpo ativo, e a gente precisa de um corpo ativo, porque o corpo ativo, ele vai trazer mais energia. Aquele corpo imóvel, sentado no sofá, sem fazer nada, ele Sim. vai drenar a nossa energia. Só que a mente é diferente. A mente, quanto mais ativa você fizer, ela vai ficar sobrecarregada, Ela tem né? limite ali, né? Ela tem limite, que nem a memória do computador, que ela traz esse comparativo do Aí computador o a tempo gente todo. pode falar da RAM mesmo, Sim. porque a questão aqui de sobrecarregar a mente é a questão de usar essa memória ao mesmo tempo. Então, o que ela quer deixar bem claro para nós é que o que a atenção plena faz? Você parar de pensar em várias coisas ao mesmo Ao mesmo tempo. tempo.
Então, limpar a nossa memória, a nossa mente, é usar a nossa mente para aquilo que nós estamos fazendo agora, com plenitude agora. Então, aí que entra as técnicas de atenção concentrada, né, de atenção mental, de atenção plena, que é você, tá, se eu tenho que fazer isso, não adianta ficar pensando na conta que eu vou pagar daqui um dia, no problema de outra pessoa, ou na viagem que eu vou fazer daqui não sei quantos meses, que eu preciso estar mais plena naquilo que eu estou fazendo agora, para esvaziar minha mente de coisas que não vão me ajudar. Então, esse relaxar da mente é nesse sentido, é mais do... É muito doido, porque a nossa estar mente ela vai presente, longe se né? você deixar mesmo. Eu estava Vai. fazendo um atendimento antes hoje, um atendimento de casal, estava atendendo antes de entrar aqui. E eles acabaram de ter um bebê e tem uma outra menininha de menos de 2 anos. E a nenê, assim, de quase 2 anos, está tendo todas as reações diferentes, porque agora tem um outro serzinho dividindo a atenção Sim. ali, né? Então ela tá mais agressiva, tem um monte de coisas acontecendo. E aí ele tava falando, nós somos dois pais ansiosos. Será que ela também não tá ficando ansiosa? Eu falei, vamos parar para pensar que é só agora? O que mudou? Mudou a rotina inteira dessa criança, gente. Não fica pensando no que vai ser depois, agora, né? Quando a gente fala esvaziar a nossa mente, é ficar no momento presente. Eu não preciso pensar tudo ao mesmo tempo. É pensar no momento de agora. E você consegue. É um treino, você É treino. consegue. Por isso Exatamente. que a meditação é importante para ajudar nisso, porque somente a guiada ali no começo, para quem E não sabe. agora, falando da parte prática que ela traz aqui, é real, gente. Vamos parar para pensar. Pensem comigo. Exercitem. Quando você está no seu sofá, horas e horas, só fazendo assim no feed de notícias, ou só numa televisão, seu corpo não fica super cansado sem energia? Sua energia vai embora. Drenou tudo ali. Agora, quando você Mesmo você vai estando com o fazer uma corpo parado. atividade, mesmo estando com a parada, agora você vai fazer uma atividade física, que você vai ter esse, vai colocar energia no movimento do corpo. A sua mente vai dar uma expandida. Então muda tudo. E é real, a gente tem feito exercícios diários, tanto você quanto eu, né, Dani? A gente percebe quando a gente fica sem fazer, como o nosso corpo fica mais cansado, drena a energia, vai embora. Então, para você ter energia, você precisa, corpo, fazer o exercício físico, realmente, e a mente desacelerar e ficar no momento presente. É o oposto do que você está fazendo com o teu corpo. E eu vejo uma diferença muito grande de ir para academia e caminhar no buracão. Porque quando eu tô no ar livre, vendo pessoas diferentes passarem, né, o ar, ou as árvores, é Muda bem tudo. diferente. Uma É energia diferente. completamente diferente do que estar numa esteira parada olhando, né, para o mesmo lugar. Aí fala aqui, ó, a mente precisa de relaxamento, de imobilidade e falta de esforço para alcançar seu desempenho máximo. Exatamente, doutor Eduardo, principalmente as pessoas que são muito mentais, né? É, que É tem uma realmente um hiperatividade, né? exercício, porque é muito mais. E desacelerar a mente é mais difícil, mas é necessário. E fazer o exercício físico, principalmente. Quanto mais atividade Perfil na mente, corrente quanto não mais pode parar. tempo, perfil corrente não pode parar. Quanto mais parado, mais cansado. Ah, tá vendo? Ele é iridólogo, né? Então tem esse olhar dos perfis, assim, que é bem interessante. Aí Quanto mais ela vai falar da atividade, mais máquina tempo mental, né? dedicado. Isso. Agora, sua máquina mental. Ela fala da máquina mental, daí ela divide a mente em consciência. É muito legal a analogia do iceberg, né? Acho que Porque muita todo gente aqui já mundo. viu aquela retratinha do iceberg, você tem assim, e lá no fundo tem um Isso. monte de coisa ainda lá embaixo E que aí você não vê. ela coloca que aquele pedacinho, aquela pontinha pequena do iceberg, todo mundo pensa que já é o iceberg inteiro, é a nossa consciência. Aí o pré-consciente seria a segunda fase, né, do iceberg ali, aquela que está submersa, mas que ainda é perceptível, ainda temos alguma coisa, né, trazemos à tona para a consciência com mais facilidade, e lá embaixo, submerso totalmente, é o nosso inconsciente.
né? O que as nossas experiências, traumas, coisas que a gente não quer aceitar, viver, o que é difícil, guardado. fica lá guardado. Gigante. Aí ela vai distribuindo, né, aquelas 7 camadas lá da nossa mente, camadas não, né, aquelas 7 composições lá da Faculdades, nossa mente, né, que ela fala. na verdade, de nós, né, ela, Sim. ela traz aqui a parte da mente, né, que é o intelecto, a memória, e vem falar um pouco A da, mente. da Chita aí, Que é a que mente seria a mente submersa, submersa. seria esse inconsciente aí. Que experiência, Que o percepção, intelecto, informação, que tudo tá aí. é aí ela coloca que o intelecto fica nessa parte que a gente vê o tempo inteiro, que é Mas consciente, consciente. que é racional, que a Isso. gente tem Analisa, facilidade julga, para. faz as coisas, a prática das coisas, né? A Que é o memória já cérebro estaria, pensante. o cérebro pensante e consciente aí. Ó, A e ela memória fala, já dez por estaria cento mais só. aí. É verdade. Só 10% da nossa capacidade total. Olha só. A gente poderia ter mais consciência. E aí, a Ai, ai. memória, que é o nosso armazenamento, ela começa ali No pré-consciente. no pré-consciente, Começa ali, depois ela vai lá para o fundo, que é a mente aí submersa. submerge e vai Aí ela fala que parar existe uma nessa. troca, né, sempre entre essa mente consciente e pré-consciente. O que que é? Do intelecto e da memória. Então, assim, a gente faz muita coisa na vida da gente fazendo essa troca mesmo, do que está no meu consciente prático e do que eu tenho de memória. Normal, é o que a gente faz, né? De acordo com aquilo que eu já vivi, eu faço algumas coisas agora. Que é essa troca que ela troca constantemente consciente e esse pré-consciente, que vai Que seria, compartilhando dados. que seria uma espécie de um armazenamento de julgamentos. Porque Sim, nós já fizemos esse processo em outros momentos ou já ouvimos de alguém que fez. Né? Ontem a gente estava falando de exatamente. Tá ali memória na guardado. aula. Ontem a gente estava falando de memória na aula de criatividade. Tem uma coisa que tem relação aqui. Eu perguntei qual que era a memória mais antiga dos alunos ali, só para a gente ter uma ideia de quando começa essa memorização efetiva mesmo de fatos e eventos, né? Porque da aprendizagem a gente sabe que, né, a memória operacional ali para execução das coisas, para os hábitos, é desde o dia que a gente nasce, a gente vai memorizando Sim. coisas, né? Mas para fatos e eventos tem uma tendência a ser com 4, 5 anos de idade ali, né? E aí eu fiz essa pergunta para os alunos e uma aluna falou assim, professora, eu tenho uma memória que a minha mãe fala que não é minha. E eu falei, como assim? Aí ela falou assim, não, porque eu falo para minha mãe que eu lembro certinho da lagartixa caindo em mim e que por isso eu tenho trauma de lagartixa. Só que eu falo isso para minha mãe, a mãe fala que Não não foi em mim, que fala. foi no meu pai, que foi no Olha, pai dela. E aí eu falei, mas você viu como que o trauma, ele não é criado só porque foi você viveu com em você. si, né? Porque o desespero do seu pai, tudo aquilo que deve Passou ter para você. movido ali, passou para você. Que Então, barato. tem muita relação com o que nós estamos falando aqui, porque você falando desse casal aí, nós somos ansiosos e nós estamos passando isso para os nossos filhos. Não exatamente deste contexto aí do nascimento da outra criança, mas sim, a gente faz isso porque os nossos medos podem ser transmitidos de certa forma para as nossas para as gerações. Por quê? Porque se eu tenho medo de dirigir, se eu tenho medo, eu vou ficar mais insegura, eu vou passar isso de certa forma. Então, as nossas memórias também são de É vivências de outras pessoas. tudo isso que vem junto. Exatamente Só que está isso. nesse lugar, né, de pré-consciente ou de inconsciente. Que nem Gente, o pessoal ela, está perguntando aqui, a live fica gravada sempre, tá? Então dá para vocês voltarem e assistirem depois, para quem quiser assistir depois, compartilhar e rever, porque às vezes a gente vai falando coisas, depois deixa eu ver o que que é isso na prática, né? Porque a gente traz esse olhar de tentar ir para a prática de tudo isso, né? então, essa questão aí dessa aluna
Na verdade, está na memória, lá no inconsciente dela, tá o trauma que o pai viveu, mas que ela viu e ela pegou para ela, Pegou certo? para ela. Mas na consciência, ela tem É com que é ela. ela, que é com ela. Foi com É ela. muito engraçado E é muito isso, né? legal quando ela traz isso, né? Porque é assim, se a gente parar para pensar, é exatamente isso que acontece com a gente. A gente tem esse nível de consciência, que é o intelecto, e aí tem esse pré-consciente, que são as memórias, e vai conversando uma com a outra. Mas como ela traz aqui, é uma porcentagem muito pequena da capacidade total que a gente tem. É. E quando ela tá falando aqui dessa mente submersa, ela fala que é o sistema límbico, né? Isso aqui é Límbico. muito legal, Sim. porque daí dá pra gente entender por que que as nossas emoções, porque o sistema, vamos pensar em, né, o cérebro límbico, o sistema límbico é, né, de bem dizer, o que lida com as nossas Lida com as emoções aí, né? emoções. Isso. É onde estão nossas emoções. Sim. E se está submerso, e se está tão nesse plano inconsciente, por isso que é tão difícil para a gente tomar consciência e entender a raiva, a fúria, as emoções que vêm diante dos acontecimentos, o medo, né? Porque vem deste lugar que, a princípio, está inconsciente, que a gente precisa tomar muito lá no consciência e fundinho. entender. Tá Né? muito lá no fundo, mas é uma grande parte. Muita coisa, né? Esse capítulo, esse capítulo. ele tem muitas coisas aí. Eu acho que a gente vai ter que dar uma aceleradinha. Não tô vendo para horário a também. gente conseguir finalizar Sim. aí. E aí ela fala, entra aqui um pouco sobre o drenar, né? Drenar o cérebro. Como que a gente faz essa limpeza, então, né? Essa faxina? Como que a gente utiliza, de certa forma, o que a gente precisa de energia para realmente trazer potência, né? E trazer mais lucidez. E aí vem, né, o custo do pensamento, de ficar toda hora pensando no problema, toda hora com aquilo, né, acabando com a sua energia. A gente usa muito mais do que a gente precisa, né? Então, o problema é que a gente utiliza muito além do necessário para dar conta. E aí a gente fica nisso, por isso que a gente sobrecarrega o nosso cérebro. Então, e a importância da gente entender, até aqui nesse capítulo fala do síndrome do burnout, do esgotamento mental, que ela traz a importância da gente perceber o quanto que a gente está nessa energia, né? E vai drenando, vai ficando sem força, né? Vai perdendo força. Quando ela está falando aqui do pensamento, é legal que ela traz a questão que a gente não para de pensar nem quando nós estamos dormindo. E da importância da higiene do sono, gente. Do como é importante a gente fazer a higienização do sono, né? Até meditar antes de dormir, ou fazer um relaxamento, alguma coisa. Ir diminuindo as luzes, o uso de telas e celulares, né? Porque, sim, o nosso cérebro ele vai ficar ativo ali. Então, se você tiver muitas preocupações, você vai sonhar com isso, vai ver. Olha aqui, ó. 95% do tempo, sua mente está falando sobre coisas que não têm a menor importância. Ela está usando sua preciosa força vital sem motivo nenhum. Por quê? Estamos numa realidade hiperconectada. Tudo isso que a gente sabe, redes sociais, é muita coisa. Mas para quê? Essa é a questão. Para quê? Como é importante a gente realmente ficar na nossa presença nesse sentido. O que eu estou buscando? Esses dias, depois de ler esse capítulo, eu voltei a fazer uma coisa que de vez em quando eu faço, que é faxinar minhas redes sociais. Também. Eu fiz isso. Você também fez? Eu fiz isso esses dias. Não depois fiz agora não, mas eu faço. Mas eu faço isso direto. E a semana eu fiz de novo. Faço direto também. Pra que eu tô vendo começo a receber coisas, não me interessa, começo a ver coisas que não é agora pra mim, tudo bem, não quero isso. E é o que ela traz nesse último capítulo de hoje. Assim, quanto menor o número de pensamentos em sua mente, mais presente, consciente, decidida, focada, perceptiva, clara, estratégica, criativa e inovadora sua mente será. Vai ter menos estresse, porque se você menos estresse, não fica nesse lugar.
E aí ela fala sobre a otimização do intelecto, Isso. né? Será que tudo tem que virar uma tomada de decisão, né? Ou melhor, será que tudo a gente tem que ficar nessa análise incessante, faço ou não faço, faço Pra ou quê, gente né? faz. Esses dias conversando com uma amiga, eu falei, amiga, será que precisa de toda essa pesquisa, de todo... Vai lá e Tudo faz, né? isso. Vai e põe para ação, fica muito tempo no identificar formas, mas pega uma dessas formas aí e realiza. Senão você só fica no plano. Otimize o tempo de tudo, né? Porque a gente vê muita gente mais perdida, porque está tão acelerado, do que de fato com foco no presente, na atenção que precisa. Essa é o que a gente vê hoje. É. Né? E Se aí quisermos acha que novas tá ideias, novas super... escolhas, deixa eu ver aqui, ó. Eu estava vendo. Se quisermos novas ideias, novas escolhas e ações diferentes, se quisermos nos aventurar para fora da caixa de nossas crenças limitantes, precisamos excluir os cookies armazenados, ou pelo menos fechar as janelas que estão abertas. Eu gosto tanto desse jeito que ela coloca. As Então ela memórias que fala você se que agarra, né? Pra que aí tudo isso? na sua mente o que é antigo é novo, né? Por quê? Porque tá lá submerso, você desconhece a informação, não tá na sua consciência, então você pensa que é alguma coisa nova, mas na Mas, na verdade é verdade, antigo, já tá tá lá há aí, muito ó, tempo, atrapalhando a sua vida, drenando tudo. drenando tudo. É. Então é aqui que nascem as nossas crenças limitantes, no armazém de memórias passadas, muitas delas remontando à primeira infância, que nos levam a chegar a certas conclusões sobre quem somos e sobre como o mundo funciona. Se quisermos novas ideias, novas escolhas e ações diferentes, se quisermos nos aventurar para fora da caixa de nossas crenças limitantes, precisamos excluir os cookies. E aí entra o que a Greta falou. Exatamente. Muito bom. E E aí ela acho que a traz gente o pode primeiro finalizar exercício, né? falando, né? Ai, que Vamos tudo! fechar hoje com esse primeiro exercício que ela traz, que quais são os programas que estão abertos no seu sistema, né? Então ela pede para você, quem quiser fazer, faz, não precisa falar nada pra gente, mas se quiser também compartilhar depois pra gente, compartilha. Mas o que ela traz aqui é um exercício de você realmente listar 10 coisas que estão na sua mente agora. Ela assim, dá até né? alguns exemplos, né? Sim. Para você listar, porque esse exercício vai ter continuidade, né? Então, a primeira parte do exercício é você listar essas 10 coisas que estão aí recentemente na sua vida. Então, ela dá um exemplo aqui, mudança de carreira. Ela coloca aqui, por exemplo, mudança de carreira, ganho de peso, conflitos, preocupações com a situação política, nova dieta, cuidados com a mãe, com o pai, compra de um carro, economias, problemas financeiros, né? Dívidas e tal. Então, assim, a primeira coisa é você listar essas 10 coisas. Aí, depois que você listar, você vai colocar o mais e o menos. Então, de acordo com cada uma dessas coisas, você vai colocar menos para uma emoção que não é tão gostosa de sentir, né? E o mais quando é uma emoção positiva. E se você achar ter mais e menos, que pode ser as duas coisas, você põe mais e menos, né? Por quê? Porque realmente tem coisas na nossa vida que, ó, eu até tenho uma preocupação, me deixa um pouco assim, mas eu tenho e acredito que vai dar tudo certo. Então, assim, eu olhei pra mim mesmo, porque muitas coisas foi mais menos na minha eu até lista. coloquei aqui que nessa semana eu coloquei uma das 10 coisas que uma das preocupações é que sábado nós vamos fazer uma festinha pro meu pai de 70 anos. Ai, que delícia. E aí eu coloquei que é uma coisa que tá na minha aí na cabeça sua aqui. mente agora. Só que é positivo, Sim. Entendeu? Uma coisa boa. Exatamente. A gente quer que dê certo, mas é uma coisa boa. Então A gera sentimentos positivos e negativos. por enquanto é esse exercício que a gente está depois fazendo. a gente vai Listar as continuar. coisas e colocar mais ou menos de acordo com cada emoção. Então, por enquanto é só isso. Basta dizer se o pensamento é negativo, positivo, e a gente sabe que os positivos geram emoções positivas, os negativos geram emoções negativas. A gente falou sobre isso agora, né? E é isso, gente. Finalizamos a nossa live de hoje.
E a semana que vem, capítulo 5. O passado é presente. Isso aí. Gente, um beijo e um É queijo. isso. Foi uma delícia. Beijos. Bom ter vocês aqui, amiga. Tchau. Até semana que vem. Até semana que Tchau. vem.